Olá, queridos, tudo bem? A paz de Cristo seja com vocês. É, é muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, compartilhando desse devocional precioso que nós temos aqui todos os dias, nessa manhã, tá bom? Então, quero convidá-los a me acompanhar em primeira carta de Timóteo, capítulo 6, tá bom? Eu estou usando aqui a nova tradução da linguagem de hoje. Como vocês já verificaram, eu gosto muito de ficar oscilando, né? Entre uma linguagem, entre uma versão e outra versão, porque tudo depende do que cada uma está podendo esclarecer, né? O que uma oferece melhor. Tem linguagem que oferece um esclarecimento muito melhor que o outro, que a outra versão, outra linguagem, enfim. Então, fica à vontade, tá bom? Você que escolhe. Se você tem só uma Bíblia, então você vai ler essa versão. Mas se você tem essa opção de ter várias versões, fica ao seu critério escolher a que mais se adequa ao seu entendimento, tá bom? No verso 10, tá? Nós vamos ler o verso 10 agora, mas eu quero ainda meditar outros textos com você. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos, tá bom? Se nós lermos, é um texto bem conhecido esse texto aqui, tá? De 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, a gente quando converte até decora que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Só que muitas vezes eu confesso que eu usei esse texto de forma equivocada. Eu apliquei esse texto para as pessoas, para as ovelhas, de forma equivocada. Porque é importante a gente não ler um texto de forma isolada. Sempre leia um texto dentro do seu contexto, tá? E todo texto tem um contexto. Existe até uma frase que a gente aprende, né, na escola, na igreja, que diz assim: texto fora de contexto é pretexto. O que quer dizer? Se eu pego um texto de forma isolada, sem olhar o seu contexto, que contexto é esse? São os versículos que antecedem ou os versículos que são posteriores a esse versículo que você leu. Deu-me para entender? Então, se eu não leio o contexto em que esse versículo está sendo aplicado, está sendo falado, eu posso criar algum pretexto, tá bom? Para algum argumento, para alguma tese que eu queira defender. E aí está um perigo muito grande das heresias, tá bom? E da gente estar meditando e entendendo da forma errada. Também, quando eu falo de contexto, é interessante nós observarmos o contexto histórico desse versículo, tá bom? É importante nós observarmos o contexto social desse versículo, o contexto religioso desse versículo. Por que é importante? Para que não haja nenhuma interpretação equivocada, tá bom? E esse texto aqui, que fala que o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os males, ou é a raiz de todos os males, se nós pegarmos esse texto de forma isolada, a gente vai querer usar ele de forma errada, equivocada. Como eu falei para vocês, eu errei em usar esse versículo de forma errada, principalmente quando eu via algum irmão, alguma pessoa querendo trabalhar, e aquele trabalho de repente atrapalhava algum tipo de compromisso que aquele irmão já tinha no ministério, na igreja. Aí a gente já quer usar esse versículo aqui, olha, o amor ao dinheiro, irmão, é raiz de todos os males. Então, irmão, não aceita esse emprego não é de Deus. Quantas vezes eu falei isso? Esse emprego vai te tirar da obra, irmão. Você está amando dinheiro, irmão. Sabe, queridos, que que erro tão grande a gente faz se a gente não lê
a Bíblia de forma correta. E existe uma ciência na teologia que é a hermenêutica. A hermenêutica é a ciência que interpreta os textos bíblicos, tá? A hermenêutica ela vai interpretar aquele texto de forma harmoniosa, tá? E tem uma frase que eu nunca me esqueci quando eu estava fazendo teologia, que diz assim, que os textos bíblicos, eles se completam. Então você nunca vai ver um texto bíblico falando de algo se não tem outro texto que completa ele. Então sempre haverão textos que vão completar outros, sempre. Isso a hermenêutica ela estuda isso aqui. Tá bom, queridos? Então, o que Paulo está falando aqui para Timóteo? Sobre o amor ao dinheiro. Por que ele está falando sobre isso? Sobre amar o dinheiro. Veja bem que o verso 10, a parte A, que fala que esse amor é a raiz de todos os males, a parte B, olha o que ele fala. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, olha só, querer tanto ter dinheiro, não é aquela pessoa que quer trabalhar, que quer estudar, que quer fazer uma faculdade, não é nada disso. São pessoas que querem tanto ter dinheiro. Se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Paulo está falando sobre algum tipo de pessoas aqui. E que tipo de pessoas é que Paulo está falando? Aí nós vamos ver o contexto. Aí eu quero chamar você aqui para meditar, tá? Para ler comigo. Ok? Para a gente entender, a partir do verso 3, tanto que o subtítulo fala aqui, os falsos ensinamentos e a verdadeira. Olha só, isso é muito bom o subtítulo. Ali começa falando aqui, ensine e recomende estas coisas. Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa é cheia de orgulho e não sabe nada. Ok? E está falando de pessoas que estão trazendo ensinamentos, doutrinas diferentes daquelas que Jesus pregou. Tá bom? Então ele começa falando aqui para ter cuidado com essas pessoas que estão ensinando. Então ele está falando de pessoas que ensinam, que pregam a palavra. Olha o verso 4. Essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas. Então são pessoas que gostam de discutir, gostam de brigar e ainda falam errado, né? Coisas erradas. E daí vem invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas. Verso 5. E discussões sem fim, como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não têm mais a verdade. Olha só, pessoas que perderam o juízo e não têm mais a verdade. Essa gente pensa que a religião é o meio de enriquecer. Ah, tá. Comece a ligar as coisas aqui. Ele está falando de pessoas que estão pregando a palavra, pessoas que estavam ensinando a palavra e querendo o quê? Ganhar em cima disso. Pessoas que queriam utilizar a religião, tá bom? Para enriquecer. Aí eu te faço uma pergunta: será que nos nossos dias, você responde para você mesmo, será que nos nossos dias, isso aqui, essa situação aqui que Paulo está falando, ainda está acontecendo? De pessoas que estão pregando doutrinas de enriquecimento, usando o evangelho, a religião como meio de enriquecer? Sim ou não? Olha só, o contexto daquele versículo lá, do verso que ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, tá ligado diretamente com esse versículo aqui, com esse tipo de pessoas que estão usando a religião como meio de enriquecer. Verso 6. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, ele afirma. Mas que riqueza é essa que Paulo está falando?
mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. Não é uma riqueza financeira de ganhar dinheiro, a religião ganhar dinheiro, não é isso. É uma riqueza interior, é um estado de espírito, de alegria, de felicidade em Deus, de contentamento. O verso 7. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Essa é a verdadeira alegria, a verdadeira riqueza em Cristo Jesus. O verso 9, porém, os que querem ficar ricos caem em pecado. De quem que ele está falando? Lembra que eu falei? Aquelas pessoas que estavam pregando e usando a religião como meio de riqueza. Eles estão querendo ficar ricos e vão cair em pecado, porque não é esse o evangelho que Jesus ensinou. Ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos. Sabe? Querer dinheiro, querer fama. Esse dinheiro, gente, vai servir para quê? Para ser esbanjado? Para ser usufruído em interesse próprio? Ou esse dinheiro que entra nos cofres da igreja, eles vão ser usados para quê? Para ajudar as viúvas, os órfãos, os necessitados? É isso que Paulo está falando no verso 10. Aí ele fala, pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, e algumas pessoas, por quererem tanto dinheiro, aquelas pessoas lá, se desviaram da fé. Olha só, não estavam pregando mais a verdadeira fé e encheram a sua vida de sofrimento. Agora sim, queridos, a gente entende claramente que amor ao dinheiro é esse. Não significa, sabe, irmãos, que a gente não tenha que trabalhar, não tenha que estudar, não tenha que fazer um concurso, fazer um cursinho. Não importa a sua idade, não importa quantos anos você tem, nunca é tarde, irmão e irmã, para você acreditar nos seus sonhos, para você investir na sua carreira, na sua vida pessoal, avançar nos seus negócios, no seu empreendimento, em qualquer que seja a sua área. Eu quero dizer para vocês, invistam na sua carreira, continue acreditando e não permitem que esse texto aqui do amor ao dinheiro, a raiz de todos os males, seja utilizado para bloquear você, para bloquear de você continuar estudando, de você continuar avançando, de você trabalhar pesado. É claro que aí eu entendo o seguinte, que esse amor ao dinheiro é quando o dinheiro realmente, de fato, ele se torna-se prioridade, acima da tua família, da tua própria vida espiritual. Aí sim ele se torna uma pedra de tropeço, sabe? Eu entendo sim, quando aquela pessoa diz, eu tô cansado, eu trabalhei muito hoje, eu tô cansado para ir para a igreja, para prestar culto ao Senhor. Aí sim, aí tá errado. Aí o dinheiro se tornou realmente uma raiz de males na vida daquela pessoa, porque tá tirando ela até de congregar, até de tirar tempo com Deus. Não tenho tempo para ler a Bíblia porque eu tenho que trabalhar muito. Peraí, calma. Você tem que tirar o seu tempo com Deus, você tem que orar, você tem que ler a palavra, você tem que se envolver também nas atividades. Isso é importante, é necessário, e nós vamos ver vários textos que falam sobre isso também. O grande equilíbrio é nós não deixarmos com que o dinheiro ou qualquer coisa atrapalhe a nossa vida espiritual, atrapalhe o nosso relacionamento com Deus e atrapalhe a nossa vida com a nossa família, nosso relacionamento com os irmãos da igreja. Nós não podemos
deixar. Aí sim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas sempre lembrando que esse texto ele está ligado a um contexto que fala de pessoas que pregavam o evangelho, que estavam utilizando a religião como fonte de riqueza. Aí sim, e se desviaram da fé e caíram em tentação. Aí sim nós entendemos que essas pessoas estavam realmente amando ao dinheiro, queriam dinheiro. O dinheiro era mais importante do que as vidas. O dinheiro era mais importante do que o evangelho, a salvação das pessoas. Tá bom, meus queridos? Eu espero que vocês tenham compreendido esse devocional. Nunca se esqueça. Procure ver o contexto. Eu vou até falar para vocês assim, para concluir. Eu sempre gostei de meditar na palavra, sempre por livro, lendo o livro inteiro. Eu nunca gostei daquela caixinha de versículos onde você acorda e vai puxar lá, dentre vários versículos que tem, você puxa um versículo. Esse é o versículo do dia meu. Não. Eu não gosto disso, porque isso até parece caixinha da sorte, né? A palavra de Deus não é sorte. Então eu aconselho, tá? Você sempre meditar a palavra por livro. Por exemplo, nós estamos meditando aqui primeira carta de Timóteo, assim como nós estamos meditando anteriormente, porque a gente vai entender o contexto, para quem Paulo escreveu, para quem o autor está escrevendo, o que acontecia com aquela comunidade. Então a gente vai compreender, vai interpretar a Bíblia de forma muito melhor, querido. É o meu conselho que eu te dou. E não só, não sei se você tem feito assim, não estou dizendo que você está errado, mas de manhã pegar a sua Bíblia e dizer: Senhor, fala comigo, e colocar o dedo na Bíblia e pegar um versículo. Aí de repente é um versículo que fala de leis. Aí você diz: não, esse versículo não é esse. Não, Deus já não falou não, vou pegar outro. Aí abre outra parte, até você querer achar um versículo que realmente agrade você. Então não é legal assim. Eu aconselho você meditar por livro, que você vai ter uma compreensão melhor e Deus vai ministrar muito forte e muito melhor na sua vida, tá bom? Obrigado, queridos. Perdoe a demora, que Deus possa ter abençoado grandemente a sua vida. Até o próximo Café com a Palavra de Deus.